E aí, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo para darmos continuidade a mais um papo de saúde mental. Cuide da sua saúde no todo, mas cuide especialmente também da sua mente. Para falar em saúde, olha eu aqui com meu copo com água. Tome água, quem não toma água se anula. Bem, nós temos falado do primeiro modelo do aparelho psíquico segundo Freud, a teoria freudiana, a teoria da psicanálise, né? E aí nós já falamos sobre o inconsciente, o pré-consciente. Você vê aqui do meu lado aí, né, nesse gráfico onde tem o iceberg, né, com o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, né, para a gente representar essa estrutura psíquica segundo a teoria freudiana. Hoje nós estaremos falando da terceira instância e última desse modelo do aparelho psíquico. Bem, do primeiro modelo, em seguida nós estaremos começando o segundo modelo do aparelho psíquico segundo Freud. Bem, hoje nós vamos falar do inconsciente, certo? Nós encerramos aqui essa sequência de vídeo falando do inconsciente, né? Já vimos aí que as duas instâncias do primeiro modelo do aparelho psíquico, de acordo com Freud, né, são o inconsciente. E o que é o inconsciente? O inconsciente é esse grande reservatório de sentimentos, impulsos e memórias que estão fora da nossa consciência, ou seja, da nossa razão, né? São comportamentos e atos, sentimentos e patologias em nossas vidas que nós não sabemos por quê, certo? Nós não temos uma palavra, né? Nós não racionalizamos, não sabemos, mas se comportamos assim. Essa aí é a parte desse grande reservatório, né? Representado aí por essa parte mais profunda do iceberg, onde tem o inconsciente, essa parte maior das nossas experiências, né? Lá atrás da vida infantil, né? Então nós temos aí, então o inconsciente é esse grande reservatório. E que entre o inconsciente e o consciente está quem? Essa segunda instância, que é o pré-consciente, que nós ouvimos no vídeo passado. É uma instância que pode ser o quê? Acessada com o mínimo de esforço, né? Um mínimo de esforço da sua parte, da nossa parte, nós podemos acessar essa instância aí, que é o pré-consciente. Lá estão nossas memórias, né? Também serve como filtro ou barreira entre o inconsciente e o consciente, né? Então o pré-consciente é essa barreira, esse filtro que está entre o inconsciente e o consciente, né? E aí também é no pré-consciente, nessa instância, que a linguagem se estrutura, que contém a representação da fala, ou seja, tudo aquilo que eu posso racionalizar, que eu posso dizer por meio de palavras racionais, está aí também nessa instância que é o inconsciente. Então nós vimos tanto o inconsciente como o pré-consciente, essas duas instâncias. Então, se o inconsciente, a pergunta é, se o inconsciente é esse reservatório de experiência que não temos acesso, né? E mesmo não sabendo, ele está sempre influenciando nosso comportamento, e que o pré-consciente, que é essa segunda instância, serve como barreira entre o inconsciente e o consciente. O que seria o consciente? O consciente, ele, segundo Freud, é uma instância onde está tudo aquilo, né, disponível imediatamente à minha mente. É tudo que eu sei, tudo que eu sinto, tudo que eu conheço, que eu posso descrever, falar,
racionalizar, me expressar, né, desse sentimento, dessa coisa. É tudo que está disponível imediatamente à mente. É a percepção que pode ser posta em palavras do sujeito sobre o que ele é, foi ou quer ser. Eu posso agora conscientemente dizer assim, bem, eu fui eu fui, sei lá, um jogador, certo? Fui jogador, mas hoje eu quero ser um juiz, né? Seguir uma outra profissão. Então, são essas coisas que eu digo a meu respeito e que eu posso dizer o que eu quero ser, né? Eu posso racionalizar esse sentimento, falar. O consciente é isso. É sobre como ele está, o sujeito está, como as coisas são ou funcionam. E aí eu posso descrever. O inconsciente é essa instância que normalmente se associa à razão ou o racional. É a percepção do tempo e espaço. É entender que eu estou aqui neste momento, nessa hora, né? Me programei para isso, né? Isso eu estou consciente, eu estou consciente, eu pensei, eu racionalizei, né? Eu intencionei isso. Para Freud, não somos só razão. Para Freud, não só somos só razão. Existe uma lei maior que atua sobre nós e é o inconsciente. Essa lei maior é aquilo que eu não descrevo, que eu não sei dizer por quê. Por isso, a célebre frase de Freud, o eu não é mais senhor de si, ou seja, não é mais senhor da sua própria casa. Existe, o eu é essa aí, essa razão, é esse consciente, não é mais senhor da sua própria casa. Existe aí uma lei que rege muito maior do que isso, que é irracional, que eu não sei, que está nas minhas experiências primárias, que é do inconsciente. Embora o consciente é essa instância racional, existe uma instância maior, mais profunda e irracional, que é senhor dos nossos comportamentos e é inconsciente. Lá, inconsciente. Podemos pensar que a formação do consciente se daria pela junção da representação da coisa e da representação da palavra. O que seria a representação da coisa? Nós falamos, é tudo aquilo que eu não consigo descrever. Eu estou sentindo, eu faço, eu me comporto, mas eu não sei descrever. O que é isso? Né? Que vem aí das nossas experiências primitivas, que é do inconsciente. E o que seria a representação da palavra? É exatamente tudo aquilo que eu consigo representar por meio da razão, de palavras lógicas, digamos, minhas experiências que eu vivi e que eu lembro. Com o mínimo de esforço eu vou lá no pré-consciente, né, e trago e racionalizo isso. Isso é representação da coisa, ou seja, o inconsciente está vinculado a uma referência que une coisas, né, e, portanto, permite a comunicação desses conteúdos. Neste caso, o inconsciente possui processos primários da nossa infância, representações, experiências que ficaram lá. E o consciente e o pré-consciente possuem processos secundários na sua forma de comunicação por meio da organização dessas representações, conteúdo, das minhas experiências, e eu consigo falar. Então está aí no pré-consciente e consciente. Com o processo secundário, meu irmão, é possível, o processo secundário que eu falo é o consciente e pré-consciente. O processo primário é sempre nossas representações primitivas, experiências primitivas, que é essa parte maior da nossa subjetividade que está no inconsciente. Então, com o processo secundário é possível estabelecer linhas de raciocínios, representar percepções e ponderações, fazendo com que seja respeitada o princípio da realidade, ou seja, um mecanismo capaz de avaliar a satisfação
retardar ou inibir a descarga pulsional. Ou seja, eu estou diante de uma situação, estou no trânsito. E aí aquela agitação toda no trânsito, engarrafamento, e aí o cara me tranca, me faz uma raiva, né? E aí sobe aquela raiva, mas aí eu pondero, eu racionalizo. Se eu deixo que meus instintos aí primários vá lá, então eu estou aí vivendo o processo primário do meu inconsciente. Existem pessoas que não conseguem se controlar, que não conseguem, ele sobra uma fúria nele e ele é tomado e ele vai, isso é do seu processo aí primário, que é do inconsciente. Está na representação da coisa, onde você não pode falar, não sabe, mas você não segura a onda, entendeu? Então, quando a gente tem essa realidade de agitação, tensão, conflitos, desafio, e a gente consegue ponderar, né, essa satisfação, eu quero, mas eu sei que não dá para mim hoje, retardar algum desejo, ou inibir aí a descarga pulsional diante de alguma situação, ou seja, é o princípio da realidade. Eu entendo, eu pondero. Então, por que muitas das pessoas elas não conseguem conter a satisfação, o desejo, né? E aí o que acontece? Elas se ferram, elas se prejudicam, elas criam problema no seu relacionamento. Então, o quanto é importante entender isso, né? Talvez você seja uma pessoa que não consiga segurar a onda, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa explosiva, talvez você não consiga segurar os seus desejos, as suas vontades, retardar alguma pulsão sua, alguma satisfação sua, consegue avaliar a capacidade racional de avaliar, de entender, ponderar as coisas antes de agir, de tomar decisões. Se você vive assim, eu quero te ajudar, porque isso é um problema exatamente no teu consciente. Problemas que vêm lá do teu inconsciente, né? Desse processo primário, dessa instância primária que é o inconsciente. E aí ele está sobrepondo o teu consciente, tua razão, e aí você não consegue, porque aí a gente vai ver isso no segundo modelo do aparelho psíquico de Freud, que é a segunda instância, exatamente, é um eu esfraquecido, é o ego esfraquecido. E aí os desejos, a libido sobrepõem, e aí você vai embora e não segura a onda. E quando ele vê, já era, já aconteceu, já fez. Se você vive assim, eu quero te ajudar, certo? É importante, eu estou aqui para te ajudar. Entre em contato e nós queremos fazer com que você supere, atravesse esses processos primários em tua vida. Grande abraço. Logo mais, nós estaremos passando para o nosso segundo modelo do aparelho psíquico. Eu agradeço a você pelo ok, pelos comentários, pelo compartilhar desses vídeos. Grande abraço para vocês. Continua me seguindo.